Fala pessoal, paz do Senhor, como que vocês estão? Vamos começar então aqui, ó, nossa primeira saga, primeiro vídeo, primeiro capítulo de um estudo básico aí, tá? Sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Intitulado então aí como Essa é a Nossa Missão. Então pega sua Bíblia aí, seu caderninho, né? E vai anotando, vai acompanhando. Beleza? Que eu creio que vai ser uma benção. Vamos lá então, ó. Vamos fazer uma oração, né? Antes da gente dar início aqui a este estudo. Eu espero que Deus venha falar de alguma forma com você através, né, desse vídeo aqui no YouTube. Beleza? Vamos lá, feche seus olhos de onde você estiver e vamos falar com Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, nos colocamos, Senhor, em Tua presença mais uma vez. Agradecemos a Ti pelo fôlego de vida, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de poder Te adorar, de poder, Senhor, Te exaltar. Deus, Te pedimos que o Senhor se faça presente conosco neste instante. Que o Senhor venha falar tremendamente com as nossas vidas, neste momento que passaremos juntos aqui. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, nos dar entendimento para compreendermos cada vez mais e mais da Sua palavra. Esse é o nosso pedido, desde já te agradecemos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar sequência então, gente. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Amanda. O pouco que aprendi, vou passar para vocês. Em caso de dúvida, vocês colocam nos comentários aí que eu vou respondendo e a gente vai conversando conforme dá. Beleza? Vamos lá então? Bom, para dar início, né? O livro de Atos ele foi escrito pelo evangelista Lucas, tá? Então esse é o segundo livro do evangelista Lucas na Bíblia. O primeiro é o Evangelho de Lucas, tá? Que faz parte lá dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então este livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo Lucas, beleza? A data aí é mais ou menos de 70 a 90 depois de Cristo, mais ou menos, tá, gente? E ele escreveu essa carta para Teófilo, beleza? O livro de Atos, gente, ele vai relatar aí, vai retratar os primeiros passos, tá? Da igreja primitiva. Então é um livro, assim, muito importante de se ler, né? É algo, assim, extraordinário pra gente aprender mais sobre. Por quê? Porque a gente vai entender os primeiros passos da igreja primitiva, como que tudo começou, tá? E aí, isso que é interessante demais. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu amo o livro de Atos. Vamos ver, então, aqui, quais são os personagens centrais, né? Os dois personagens, assim, que eu diria que são centrais. Primeiro, Pedro. Tá? Até o capítulo 12, o livro de Atos vai centralizar a história em Pedro. Tá? Lucas vai centralizar o jeito dele falar a respeito de Pedro. A gente vai ver como que Pedro, gente, mudou. Sabe? Um cara que negou Jesus lá atrás, da forma que ele era, o quanto que ele vai mudar, né? A autoridade que ele vai ter para pregar o evangelho. Isso é sensacional. E é claro, não pode faltar também Saulo, Paulo, né? A gente vai entender, peraí, mudou mesmo o nome? Não mudou? Como que foi a trajetória dele? A gente vai ver detalhe por detalhe no decorrer aí dos estudos de Atos, beleza? E uma coisa interessante, quando se fala de Atos, não podemos esquecer de que? Espírito Santo, né? E aí, algo interessante demais, gente, é que a palavra Espírito Santo é dita no livro de Atos mais ou menos cerca de 57 vezes. Vocês têm noção disso? É muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? E é mais ou menos isso, uma introdução só aí para vocês entenderem de uma forma geral o que seria, né, esse livro aí do Atos. Bom, gente, vamos lá então, ó. Agora a gente vai começar a ler de fato o capítulo 1, tá? Vamos ler os primeiros versículos 1 e 2. Aí, só para intitular, a gente pode intitular esses 2 versículos como Jesus ensinou sobre o que fazia. Beleza? Vamos ler então esses 2 versículos lá, ó. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Então, olha só, Lucas ele começa o livro de Atos
falando o seguinte: prezado Teófilo. Aqui ele já fala para quem que está endereçado esse livro, tá? Para Teófilo. E aí ele continua dizendo, no primeiro livro que escrevi, qual é esse primeiro livro? O livro de Lucas, como a gente viu no começo da aula, tá? Lucas continua falando, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Ou seja, Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma ordem, né? E o mais interessante, gente, que é o que intitula esses 2 versículos, Jesus, ele ensina, ele fala aos discípulos, aos apóstolos ali naquele momento, para fazer algo que ele fazia. Né? Ele não era como os mestres da lei, como os fariseus daquela época, né? Que se orgulhavam pelos seus cargos, exigiam do povo uma vida santa, fiel, temente, sendo que nem eles tinham aquela vida, né? E apesar de Jesus ser amoroso com todos os cansados e oprimidos que iam em sua direção, ele sempre usava palavras duras contra esses mestres. Por quê? Porque Jesus, ele ensina sobre o que faz. Ele não gosta de hipocrisia, né? Não é aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, é fazer o que eu faço, né? Eu faço o que eu ensino, né? E aí a gente já começa a aprender um pouco mais sobre Jesus. Seguindo então, gente, para o capítulo 3 e 5... a gente vai ver aí, o Espírito era a habilitação para os discípulos pregarem o Evangelho. Como assim? Vamos entender melhor isso? Vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, beleza? Vamos lá, Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu uma ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que lhe prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que interessante, gente. Lucas, ele continua dizendo que depois da morte de Jesus, ele lembra, né? Ele vai relembrando tudo que a gente já aprendeu, né? Que Jesus ressuscita durante 40 dias. O que acontece? Jesus, ele fica ali com os discípulos, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que ele estava vivo. Tá? Então os apóstolos viram Jesus, eles conversavam com Jesus a respeito do reino de Deus, né? E aí um dia, em uma dessas reuniões, Jesus olha para os apóstolos e diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou até que o Pai lhes dê o que prometeu, né? E aí Jesus completa dizendo: pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? E aí, o que a gente aprende com isso, né? A gente já viu que em 40 dias, Jesus confirmou a sua ressurreição para os discípulos através de muitas provas, tá? Já que ele tinha plena consciência da imaturidade da fé deles. Porque, apesar de ter vivido com eles durante 3 anos, Jesus ainda sabia que eles eram imaturos na fé. Da mesma forma conosco, né? Jesus sabe até onde nós conseguimos ir, até onde é a nossa fé, até onde nossa fé pode levar. Ele conhece o grau de maturidade ou imaturidade da fé dos seus discípulos, tá? E o intuito do mestre era de preparar os discípulos para o que estava vindo, tá? Ele já tinha mencionado em outras oportunidades sobre como era importante o derramamento do Espírito Santo, mas agora ele reforça mais uma vez, como uma forma de alertar, de preparar. Sabe quando a gente recebe uma palavra vinda da parte de Deus, mas depois de um tempo a gente recebe ela de novo? Por quê? É Jesus nos reafirmando aquilo, é Ele nos preparando para aquilo que vamos viver, tá bom? Vamos dar sequência então, Os apóstolos, depois de ouvir Jesus falando, fiquem em Jerusalém. Aí a gente vai ver do
do versículo 6 até o versículo 8 a respeito de você não precisa carregar dúvidas. Vamos entender melhor sobre isso? Vamos lá? Abre aí junto comigo Atos 1, do versículo 6 até o 8, ó. Jesus termina dizendo, ó, João Batista batizou vocês com água, mas daqui uns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí no versículo 6, Lucas vai falar, ó, certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus responde, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em toda a Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Gente, olha isso. Depois de ouvirem sobre a proximidade da promessa do Espírito Santo, os discípulos olham para Jesus e perguntam sobre a restauração física do reino de Israel. Quantas vezes o Senhor olha para nós, fala para nós a respeito de uma promessa que tem a ver com o nosso ambiente espiritual e a gente olha para Cristo e fica perguntando acerca de coisas terrenas. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso daqui é algo para a gente se pensar. Jesus olha para eles e fala para eles e relembra eles acerca de uma promessa espiritual. Eles olham para Jesus perguntando sobre algo terreno. E, gente, a restauração de Israel não ia acontecer naquele tempo. A única preocupação deles, eles tinham que ficar somente preocupados em se manterem no centro da vontade de Deus, para serem usados por Ele. Mas eles estavam se preocupando com a restauração de Israel. Quantas vezes nós estamos assim? Éramos para estarmos preocupados com a nossa vida espiritual, em nos mantermos fiéis, em nos mantermos centrados no centro da vontade de Deus, mas estamos preocupados com as coisas terrenas. Que a partir de hoje, eu e você, venhamos nos preocupar cada vez mais em colocarmos a nossa vida no centro da vontade de Deus e menos nas coisas terrenas. Deixa que a restauração material vem depois. Aquilo que você perdeu vai ser restaurado depois. Deus vai reconstituir depois. Mas se concentre, foque no que é espiritual, foque no reino, beleza? O Espírito Santo iria habilitá-los para pregar a mensagem do Evangelho nos corações através de palavras de poder. E da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas hoje, né? Da mesma forma, só que da mesma forma que os discípulos, que os apóstolos naquela época precisavam se manter no centro da vontade de Deus para pregarem a mensagem com poder, a gente hoje também, tá? Precisamos ficar focados nos centralizarmos e estarmos dentro da vontade de Deus, beleza? Uma coisa importante, tá, gente, acerca desse versículo aí que a gente leu agora. Por quê? Olha só, dá só uma olhada aqui, ó. Vamos lá. No versículo 8 fala assim, ó: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Como assim? O que isso significa? Vamos entender? Olha só, quando fala em Jerusalém, é na nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, olha só. Vocês receberão poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém. Você, eu receberemos poder para ser testemunha onde? Na nossa casa. Com as pessoas que estão ao nosso redor. Vai pensando aí, na sua casa. Tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus? Ao seu redor, tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus? Se a resposta for sim, é aí que o Senhor vai te usar com poder, com autoridade para pregar o Evangelho. Essa é a sua Jerusalém. A sua Jerusalém é a sua casa. Anota isso aí que é muito importante. Qual é a sua Jerusalém? É a sua casa. É aí que você precisa ser um missionário, na sua casa. Primeiro de tudo, tá? Segundo, Judéia é a nossa cidade, ou uma cidade vizinha, tá? Então, essa é a sua Judéia.
Peraí, eu começo então evangelizando a minha casa, aqueles que estão ao meu redor. Depois, a Judéia, minha cidade. No meu caso, Londrina. Então, eu começo na minha casa, minha família, meus amigos, aqueles que estão ao meu redor. Depois, minha cidade, Londrina. Depois, uma cidade vizinha, cidades vizinhas aqui de Londrina, Ibiporã, Cambé, Rolândia. Tá? Samaria é a nossa nação. Brasil, tá? Confins da terra, todo e qualquer lugar. Então nós somos chamados para pregar o evangelho em Jerusalém, na nossa casa, em Judéia, na nossa cidade, em Samaria, que é a nossa nação, e nos confins da terra. Em todo e qualquer lugar que você estiver, fale e pregue sobre a mensagem de Jesus. Bom, a gente já viu, gente, como que eu posso fazer essa missão, né? Segundo aí é o que a gente aprendeu agora nos últimos versículos. Na minha casa, na minha cidade, na minha nação e em todo lugar. Mas como manter o foco? Tenha foco no cumprimento da sua missão, gente. E é isso que a gente vai ver nos versículos 9 até o 11. Vamos ler lá então para entender melhor acerca disso, desse foco que nós precisamos ter, do 9 ao 11. Ó, vamos lá. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então imagina comigo, Jesus falando com os discípulos acerca disso. Ele terminou de falar lá, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, e ele é levado para o céu diante deles. Vai imaginando junto comigo para ficar mais fácil de entender, beleza? Ó, então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então vai imaginando Jesus subindo, uma nuvem cobrindo e os apóstolos ali olhando para o céu e não conseguindo vê-lo mais, tá? 10. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Olha isso. Jesus sobe para o céu diante deles, depois de ter falado para eles, ó, ficai em Jerusalém. Depois de ter dado essa ordem, ele sobe. E aí, quando os apóstolos veem Jesus subindo, a reação deles é de ficar olhando, paralisado. Eu acredito que se fosse eu no lugar deles, aconteceria a mesma coisa. Eu ia ficar paralisada tentando entender o que aconteceu aqui, né? Então eles ficam paralisados tentando entender tudo que acontece ali. E aí é quando aparece ali 2 homens, 2 anjos, e falam com eles, né, acerca disso, dizendo: o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês foi levado para o céu e ele vai voltar do mesmo modo, tá? Vamos lá, gente, deixa eu tentar colocar aqui, isso, assim, pra mim ficar melhor. Eu coloquei em tela cheia aqui pra eu conseguir ler, que eu não tava conseguindo ler as letras minúsculas. Vamos lá, ó, tenha foco no cumprimento da sua missão. Enquanto ele não vem, o nosso compromisso é esperá-lo ativamente executando a sua obra, indo ao mundo, pregando o evangelho para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Então, aqui no capítulo 1, a gente está entendendo qual que é a sua missão, qual que é a minha missão. Pregar o evangelho. Aonde? Em nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação e em todos os lugares do mundo. Tá? Enquanto Cristo não volta, a gente não pode ficar paralisado, olhando para o céu, esperando acontecer. Não, a gente tem que esperar ativamente, executando a sua obra, executando o chamado, executando a missão. Tá? Depois de deixar claro qual deveria ser os próximos passos do discípulo, Jesus ele é elevado ao céu diante dos olhos deles. 2 anjos é enviado para devolver o foco para os discípulos da missão. Jesus ele foi para os céus da mesma forma que vai voltar, como também está presente conosco todos os dias até este tempo finalmente chegar. E aí é o que a gente precisa entender, nós não podemos perder o foco no cumprimento da missão. A missão é: fale de Cristo, evangelize, pregue a palavra. A gente não pode perder o foco. Às vezes a gente está perdendo esse foco muito fácil, gente. Muito fácil.
Então, que a gente, a partir de hoje, venha aprender a não perder esse foco. Que venhamos pedir para o Senhor, Deus, me ensine, me ajude, que eu não venha perder o foco. Beleza? E aí, agora que a gente entendeu qual é o nosso foco, qual que é a nossa missão, como não perder o foco, qual a importância, né, da gente não perder esse foco, a gente vai entender aqui o que acontece depois que o anjo aparece, né? O que aconteceu depois que o anjo apareceu ali? Vamos ler lá do versículo 12 até o 14 do capítulo 1 de Atos, tá? Ó, 12. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro, tá, da cidade. Então, olha só. Tudo isso aconteceu, eles estavam no Monte das Oliveiras. Jesus sobe, né? Ele é levado para os céus no Monte das Oliveiras. Depois que tudo isso acontece, os anjos aparecem. Então, os apóstolos, eles descem o Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. Tá? Quando chegam à cidade de Jerusalém, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Quem eram os apóstolos? Vamos ver então quem que era estes? Vai contando aí junto comigo, tá? Conta aí comigo aí, ó. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, a nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, olha só, os apóstolos, eles descem do Monte das Oliveiras, voltam para Jerusalém. Ali eles ficam, né, na sala onde eles estavam hospedados, no quarto onde eles estavam hospedados. A Bíblia nos fala quem eram os apóstolos, tá? E aí vocês podem ver, eram os discípulos. Sim, os discípulos se tornam apóstolos agora, beleza? E aqui algo muito interessante. A Bíblia vai falar no versículo 14, eles sempre se reuniam todos para o quê? Para fofocar, para falar mal da vida do irmão, para assistir TV, para assistir série? Não. Para orar. Todos eles sempre se reuniam juntos ali para orar, junto com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Tá? Jesus, então, ele continua presente entre nós, tá? Em obediência ao mestre, os discípulos, então, eles voltam para a cidade de Jerusalém. Que a gente aprende outra coisa com os discípulos, né? Com os apóstolos, o que? A obediência. Cristo fala para eles, ficar em Jerusalém, que é lá que vai acontecer a promessa do Espírito Santo, né? E os discípulos, eles obedecem a palavra de Jesus. Da mesma forma, nós, nos dias de hoje, temos que fazer isso. Quando Jesus fala assim, ó, fica, você fica. Quando ele falar vai, você vai. Obedeça a voz de Jesus, tá bom? Para se manterem firmes no propósito, né? Os apóstolos, eles se reuniam em oração, sabendo que através da oração eles tinham acesso ao Senhor. Olha isso daqui. Gente, aqui a gente começa a ver os primeiros passos da igreja primitiva. Como que eles faziam para ter acesso ao Senhor? Através da oração. Por que que hoje a gente quer ter acesso ao Senhor de diversas formas, menos através da oração? Gente, não mudou. Não mudou. Eu, você, só teremos acesso a Jesus, a Cristo, a Deus, através da oração. Jesus, ele continua presente. O mundo não pode vê-lo, mas todos os que buscam ele de todo o coração podem encontrá-lo, tá? A gente não consegue ver ele fisicamente, tocá-lo fisicamente, mas a gente pode encontrar ele. Através de quê? Através da oração. A gente pode sentir ele pulsar em nós, a presença dele pulsar em nós através da oração, tá? E é preciso buscar, Pessoal, aqui a gente já vai caminhando para os últimos versículos, tá? Desse capítulo 1. A gente vai ver sobre a decisão ali que os apóstolos tiveram que tomar, porque bem sabemos que Judas traiu Jesus. Então, ele já não podia mais fazer parte, né, dos apóstolos. E aí a gente vai ver também o que aconteceu com Judas, mas aqui
o título que a gente pode colocar nesses próximos versículos é: suas decisões precisam passar pela opinião do Senhor. Por quê? Como assim? Que decisão que os apóstolos precisaram tomar? Vamos ver? Vamos entender melhor isso? Vamos lá então, ó. A gente vai ler do versículo 15 até o 26, encerrando então o capítulo 1, tá? Num destes dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levanta e diz: imagina comigo, 120 pessoas reunidas ali mais ou menos, Pedro se levantando, aí você pode imaginar da melhor forma que você quiser, em cima de uma pedra, atrás de um altar ou numa mesa, enfim. Vai imaginando, imagina comigo, Pedro se levantando e dizendo, coloca uma voz aí para Pedro e vai imaginando, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá, ó, Pedro então dizendo, ó, meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou. Seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou, ó. Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo, ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha apelido Justus, e Matias. Em seguida oraram dizendo, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Então, olha só, pessoal, o que a gente aprende aqui, tá? A gente vê que Pedro, ele se levanta e ele apresenta ali para os seguidores de Jesus que estavam, né, reunidos ali naquele lugar, a importância de substituir Judas, né? A importância de que era ali substituir ele para dar sequência no trabalho, né, que eles tinham iniciado. E aqui também nós vemos Pedro falar acerca de como foi a morte de Judas, né? Então Judas recebeu ali o dinheiro, né, por entregar Jesus, né, aos romanos, e o dinheiro que ele recebeu ali do crime, ele comprou um terreno, né? Nesse terreno ele caiu, se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram, tá? E aí ali conta, né, o nome que deram ali aquele terreno e tal. Eu vou tentar depois trazer um vídeo falando só acerca da morte de Judas, como que foi, né, o que aconteceu, pra gente abordar isso melhor, com mais profundidade, tá bom? Que agora esse aqui não é o nosso intuito, não é o nosso foco. Continuando então Pedro, ele continua dizendo, ele fala ali a respeito dos Salmos, o que fala, e no fim eles escolhem então ali quem que vai ser o substituto, tá? O substituto de Judas. Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Tá difícil. Então olha só, pessoal, o que a gente aprende aqui, tá? A gente vê que Pedro, ele se levanta e ele apresenta ali para os seguidores de Jesus que estavam, né, reunidos ali naquele lugar, a importância de substituir Judas, né? A importância de que era ali substituir ele para dar sequência no trabalho, né, que eles tinham iniciado. E aqui também nós vemos Pedro falar acerca de como foi a morte de Judas, né? Então Judas recebeu ali
o dinheiro, né, por entregar Jesus, né, aos romanos, e o dinheiro que ele recebeu ali do crime, ele comprou um terreno, né? Nesse terreno ele caiu, se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram, tá? E aí ali conta, né, o nome que deram ali aquele terreno e tal. Eu vou tentar depois trazer um vídeo falando só acerca da morte de Judas, como que foi, né, o que aconteceu, pra gente abordar isso melhor, com mais profundidade, tá bom? Que agora esse aqui não é o nosso intuito, não é o nosso foco. Continuando então Pedro ele continua dizendo, ele fala ali a respeito dos salmos, o que fala, e no fim eles escolhem então ali quem que vai ser o substituto, tá? O substituto de Judas. Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Tá difícil. Bom, gente, então vamos lá, para uma explicação aqui, tá? Ainda nos dias antecessores ao derramamento do Espírito Santo, né, Pedro ele explica para todos que estão reunidos como que a traição e a morte de Judas foi o cumprimento das Escrituras, né? Foi o que a gente já falou. Então Pedro ele vai explicar para os seguidores de Jesus que, olha gente, o que aconteceu não é que foi algo legal, mas tinha que acontecer, era cumprimento de promessa, né? Precisava que alguém fosse o traidor, né? Pedro fala também sobre a necessidade de escolherem um substituto e classifica os pré-requisitos do candidato ideal, tá? Qual era esse pré-requisito? A pessoa ela precisava ter acompanhado o ministério de Jesus desde o início até a crucificação, ressurreição, tá? Era preciso isso, tá? José e Matias foram os dois homens indicados pelo povo para tal função, mas somente pela orientação divina eles conseguiram escolher Matias como substituto, tá? Toda decisão que tomamos deve levar em conta a opinião de Deus, o querer de Deus, independente do tamanho que ela seja, tá, gente? É importante que a gente tenha essa sensibilidade em saber que, por mais pequena que seja a decisão que eu precise tomar, eu preciso perguntar para o Senhor: é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Deus, é isso? Faço isso? Vou para cá? Não vou? O que eu faço? Tá? Isso é importante. E algo que pode ser que assuste quando a gente lê esses versículos é que aí vai falar que eles vão lançar a sorte, tá? E aí a gente fica se perguntando: peraí, é lançar a sorte ou é fazer o querer de Deus? E aí a gente vai entender, tá? Lançar a sorte na Bíblia é uma expressão que se refere a um método utilizado para tomar decisões ou determinar a vontade de Deus em determinadas situações. Ou seja, é uma expressão ali que a Bíblia usa para se referir a um método que eles usavam, né, para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, tá? Então é como se, vamos supor, nós nos reuníssemos para definir o tema de uma campanha de oração. Eu trago um tema, você traz outro tema, o cicrano traz outro tema, a gente se reúne, ora em favor daquilo, coloca Deus, apresentamos aqui 3 temas para a campanha que nós vamos iniciar e queremos que o que sair aqui seja da tua vontade. E aí a gente tira ali e o que sair é segundo o querer e a vontade de Deus. Explicando de uma forma bem simples, só para entender, tá, gente? Não é uma questão de sorte, não é na sorte, não é... vamos sortear o tema que vai ser. Não é isso. Vamos sortear quem que vai ser o líder. Vamos sortear quem que vai ser o substituto de Judas. Não é sorteio. Não é sorteio, tá bom, gente? É só ali lançar na sorte, é uma forma de expressão ali da Bíblia, tá? Mas não é sorte, é querer e a vontade de Deus. Tudo que você for fazer precisa passar pela opinião, precisa passar pelo... ver se é de fato pela vontade de Deus, tá bom? Bom, pessoal, nós encerramos aqui, então. Eu quero deixar aqui como uma forma aí de reflexão sobre esse capítulo 1, acerca do título. Qual é a nossa missão? Essa é a nossa missão. A gente aprende aqui com os apóstolos,
né, com esse primeiro capítulo, que o id, né, é importante. Todo o livro de Atos a gente vai aprender acerca disso, né? Os primeiros passos da igreja primitiva é acerca de o evangelizar, mas crave na sua mente aquela questão de pregarmos em nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Pregue na sua casa, para as pessoas que estão ao seu redor, pregue na sua cidade, pregue na sua nação, pregue em todos os lugares que você for, que isso fique cravado na sua mente. É esse o nosso objetivo, essa é a nossa missão, tá? Fique cravado realmente, gente, isso na sua mente, tá? Que se a gente não souber com clareza que essa é a nossa missão, pra quê, né? O que nos adianta? Tá bom? E crave na mente também, gente, nenhuma decisão, tá? Não tome nenhuma decisão antes de entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, tá? Toda decisão que a gente tomar deve levar em conta a opinião de Deus, a orientação divina, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha, compartilha essa videoaula aí com um dos seus amigos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!